Imagine conhecer a maior e mais fascinante história já contada. Uma jornada que atravessa séculos, atravessa desertos, cidades e impérios. De Adão e Eva no Jardim do Éden até a ascensão do cristianismo, cada página da Bíblia carrega um mistério, uma promessa e um ensinamento transformador. Mas atenção, este conhecimento pode mudar sua vida para sempre. Se você sempre teve dificuldades em entender a Bíblia, hoje isso vai mudar. Fique comigo até o final e descubra como as Escrituras Sagradas se conectam do Gênesis ao Apocalipse. Antes do tempo existir, ele já era. Antes da primeira estrela brilhar, antes do universo respirar, ele estava com Deus, e ele era Deus, o Alfa e o Ômega, a palavra viva, a essência da criação. Nada foi feito sem ele, pois nele estava a vida e a luz dos homens. E a luz brilhou nas trevas, e as trevas jamais a venceram. No princípio, antes de tudo existir, havia Deus. Ele é eterno, sem começo nem fim. Com sua palavra, ele deu forma ao universo, criando os céus, a terra e tudo o que há neles. No sexto dia, formou o homem e a mulher à sua imagem e semelhança. Adão e Eva foram criados perfeitos, mas o pecado entrou no mundo por meio de sua desobediência. E com isso, toda a humanidade foi afetada. Com o passar do tempo, a maldade se espalhou pela terra. E Deus decidiu recomeçar. Noé, um homem justo, foi escolhido para construir a arca e preservar sua família e os animais. O dilúvio veio e renovou a criação, mas a humanidade logo voltou a se afastar de Deus. Foi então que Deus escolheu um homem para dar início a um povo separado, Abraão. Ele recebeu a promessa de que sua descendência seria tão numerosa quanto as estrelas do céu. Mesmo em sua velhice, teve um filho, Isaque, e dele veio Jacó, que teve 12 filhos, os patriarcas das 12 tribos de Israel. Jacó e seus filhos enfrentaram a fome e buscaram refúgio no Egito, onde José, seu filho vendido como escravo pelos próprios irmãos, havia se tornado governador. Deus transformou o sofrimento de José em salvação para sua família. Mas, com o passar dos séculos, os israelitas foram escravizados e sofreram sob o jugo dos faraós. Moisés foi escolhido para liderar a libertação do povo. Após as 10 pragas do Egito, Deus abriu o Mar Vermelho e conduziu os israelitas ao deserto. Lá, ele lhes deu os 10 mandamentos e estabeleceu uma aliança. Mas o povo constantemente duvidava e desobedecia, o que os levou a vagar por 40 anos antes de entrar na terra prometida. Após a morte de Moisés, Josué liderou a conquista de Canaã. Com coragem e fé, as muralhas de Jericó caíram e os israelitas começaram a se estabelecer na terra que Deus havia prometido a Abraão. Mas, ao longo dos séculos, a nação oscilava entre a obediência e a rebeldia, sendo governada por juízes como Gideão, Débora e Sansão. Finalmente, Israel pediu um rei. Saul foi o primeiro, mas foi Davi quem se tornou o maior rei da história de Israel, vencendo gigantes e compondo os salmos. Seu filho Salomão trouxe riqueza e sabedoria, mas também levou o povo à idolatria, resultando na divisão do reino. O reino do norte caiu nas mãos da Assíria, e o reino do sul foi levado ao cativeiro babilônico. No exílio, profetas como Daniel e Jeremias anunciaram esperança e restauração. Após 70 anos, Ciro, rei da Pérsia, libertou os judeus para reconstruírem Jerusalém e o templo. Esdras e Neemias restauraram a fé do povo, preparando o caminho para a vinda do Messias. Após séculos de espera e 400 anos de silêncio profético, Deus cumpriu sua promessa. Em Belém, nasceu Jesus Cristo, o Filho de Deus, trazendo luz ao mundo. Seu ministério foi marcado por milagres, ensinamentos e amor. Ele morreu na cruz para redimir a humanidade e ressuscitou ao terceiro dia.
garantindo vida eterna aos que creem nele. Antes de subir aos céus, ordenou que seus discípulos levassem o Evangelho até os confins da terra. No Pentecostes, o Espírito Santo veio sobre eles e a Igreja nasceu. Os apóstolos espalharam a mensagem do reino, enfrentando perseguições, mas sem nunca desistir. A fé cristã se expandiu e até hoje seu impacto transforma vidas. Jesus não apenas pregou sobre o reino de Deus, mas demonstrou seu poder e compaixão. Ele curou cegos, ressuscitou mortos, multiplicou pães e acalmou tempestades. Ensinou sobre o amor, o perdão e a necessidade de nascer de novo. Suas parábolas revelaram verdades profundas e seus discípulos foram treinados para continuar sua missão. Os líderes religiosos da época rejeitaram Jesus e o levaram a julgamento. Ele foi traído, açoitado e crucificado, mas sua morte não foi o fim. Ao terceiro dia, venceu a morte, provando ser o Salvador do mundo. Após sua ressurreição, apareceu a seus discípulos e ordenou que pregassem o Evangelho. No Pentecostes, o Espírito Santo desceu sobre eles, capacitando-os com poder. A igreja cresceu rapidamente, com Pedro e Paulo liderando a expansão da fé cristã. O Evangelho se espalhou por todo o Império Romano. Paulo viajou por cidades como Corinto, Éfeso e Roma, plantando igrejas e escrevendo cartas que até hoje guiam os cristãos. Mas a perseguição também aumentou. Nero e outros imperadores tentaram destruir a igreja, lançando os crentes aos leões e incendiando suas casas. Mesmo assim, o Evangelho jamais foi silenciado. João, o último dos apóstolos, recebeu a revelação do Apocalipse, onde Deus revelou o futuro da humanidade e a vitória final de Cristo. A história ainda não terminou. Estamos vivendo os últimos capítulos. Agora você conhece a grandiosa história da Bíblia. Cada detalhe, cada profecia, cada milagre aponta para a fidelidade de Deus. Mas isso não é apenas uma narrativa do passado. Essa história continua sendo escrita hoje e você pode fazer parte dela. Se ainda não entregou sua vida a Jesus, saiba que ainda há tempo. Arrependa-se, busque a Deus e Ele transformará a sua vida. Se esse vídeo tocou seu coração, deixe seu like e se inscreva no canal para mais conteúdos que edificam a fé. E não se esqueça, há mais vídeos disponíveis para você assistir agora mesmo. Que Deus te abençoe e até o próximo vídeo.